Um filme dando o que falar, tanto nos cinemas quanto na internet. O Divertidamente 2 conta a história de uma menina passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle, que é a cabeça dela, também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado, novas emoções. E a gente aproveitou para ir às ruas conhecer as emoções do povo. Ansiedade, alegria e tédio são características que eu percebo no meu dia a dia. Mas você já viu esses personagens aqui? Tem a raiva, o medo, a vergonha, a inveja, o nojinho e muito mais. Personagens do filme Divertidamente 2 que estourou no cinema nas últimas semanas e também deu o que falar na internet, gerou muitos memes. Mas qual será desses personagens ou quais personagens que o povo na rua se identifica? Vem comigo e vamos conferir. Eu me identifico muito com a tristeza, a ansiedade, a alegria e a raiva. Alegría, porque siempre estoy alegre, siempre veo las cosas positivas. La vida es una sola y hay que vivirla. Eu acho que combinaria mais a alegria, né? Porque eu sou muito alegre. E eu acho que também combinaria a raiva, porque eu sou bem... Eu acho que essas duas seriam as minhas mais, né? Hoje em dia, todas. Você está grávida, né? Então eu imagino que todas essas devem passar em um dia só. Sim, exato. Mas tem alguma que hoje, assim, nesse momento, você está mais? Com ansiedade. Mas a alegria e a ansiedade me definem mais. Com alegria, com certeza. A ansiedade também um pouco, né? Mas mais alegria. Foi na ansiedade e na vergonha. Muito legal, né, gente? Olha só, essas emoções estão aqui conosco. Na verdade, essas emoções estão sempre com a gente. Por isso que o Ver Mais segue falando deste assunto. A mente humana sempre foi fonte de muita curiosidade. E o filme Divertidamente 2, que falamos agora e mostramos, aborda essas questões. O longa-metragem realmente nos faz refletir e mergulhar no universo das emoções. E se engana quem pensa que é um filme apenas para as crianças. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Cíntia Rodrigues. Cíntia, bem-vinda novamente, é um prazer receber você. Você disse que esse filme, você já foi assistir o 2, eu ainda não assisti, mas disse que ele te deixa feliz em estar falando sobre esses temas, é isso? Exatamente, hoje a minha emoção é a felicidade, porque como é gratificante falar sobre as nossas emoções e o Divertidamente, como eu comentei até com algumas pessoas, é como se para as crianças ele vai ajudar você a entender como as emoções funcionam. E já para os adultos, vai conseguir perceber a tua cabeça funcionando fora do corpo, sabe? Quando que cada um vai predominar mais. Tu sabe que eu não assisti o 2 ainda, mas eu assisti um novamente esses dias quando começou o 2 aí vim para os cinemas. E às vezes eu tô sentindo uma coisa e eu paro para pensar como está o controle da minha cabeça. Eu paro para pensar as várias vozes da nossa cabeça. E a gente consegue ter esse controle das emoções? Tem como controlar um pouquinho cada uma? Eu gosto muito de uma frase que eu vou dizer aqui para vocês. A vida, ela não tem controle. A vida é para ser vivida. Quanto mais a gente tenta controlar, menos a gente consegue ter o controle. O que eu falo referente às emoções? Você aprender a lidar com elas. O que acontece? Geralmente, quando eu estou ansioso, o que as pessoas geralmente fazem? Ah, eu não quero sentir essa ansiedade. Ah, não, eu não posso. Agora eu não posso. E o que acontece? O teu corpo já está sentindo a ansiedade. E você negar que tu esteja sentindo essa ansiedade faz com que ela aumente cada vez mais e perca o controle, como apareceu no filme. E a gente também tem a dificuldade em falar das emoções. Como a gente pode lidar com isso? Falar pode ajudar? Ajuda muito, tanto que hoje eu vejo que a busca da terapia para auxiliar a entender as suas emoções, ela é muito significativa. Eu percebo que quando os pacientes vêm até mim, eles mostram uma certa confusão, porque muitas vezes nós, pais, quem é pai, acaba não tirando aquele tempo adequado para ensinar como as emoções funcionam. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos como ensiná-los. Então, o que a gente precisa fazer? A psicoeducar. O que você está sentindo? Tu percebe que tu está sentindo uma frustração? Nossa, Cíntia, eu não pensava que era frustração. Tá percebendo que é uma certa tristeza, uma certa melancolia? Então, assim a gente vai dando nomes àquilo que ele está sentindo e pensando.
Que é muito importante. Inclusive, no filme, ela passa de criança para adolescente e tem novas emoções que no 1 não tinha, como a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que a gente fala muito, que hoje a gente diz que a nossa geração é muito ansiosa. Como funciona essa questão de passar da infância para a adolescência? Realmente existem novas emoções ou existe uma diferença de percepção? Existe sim as novas emoções e também uma diferença, porque o que acontece? Quando a gente percebe uma criança, já percebe que ele está ansioso, só que ele não sabe lidar com aquela ansiedade. Então é muito importante se perceber, se autoconhecer, perceber quais são os ambientes que está me disparando maior ansiedade, maior medo, maior insegurança. Até hoje nós estávamos conversando, eu com uma colega, e ela comentou que depois do medo que vem a ansiedade. O medo é de algo palpável e a ansiedade muitas vezes é de algo ilusório, imaginário, referente àquilo que você vivenciou na tua própria história. E a gente consegue interligar uma outra? A ansiedade e a tristeza podem andar junto, que a gente diz às vezes que a ansiedade e a depressão também andam junto. Então teria essa coisa da ansiedade com a tristeza, também da alegria com alguma outra, raiva com nojinho, vergonha. Quais a gente poderia interligar? Olha, quase todas elas se interligam muito, mas a ansiedade, ela vem junto com o medo, vem junto com a tristeza. Geralmente vai de muito como foi a história desse paciente, dessa pessoa que está sentindo. Se ela vem de uma história muito triste, vem de uma ansiedade de medo de dar passos. Se ela vem de uma história que teve mais momentos alegres, ela vai vindo uma ansiedade das coisas que vão dar certo e assim por em diante. Então, querendo ou não, uma interlinka a outra. Lembrando que o nosso psicológico tem todas essas emoções e elas são importantes, porque a gente brincou antes até aqui que as pessoas dizem, eu não tenho inveja, eu não tenho nojinho, eu não tenho tédio, timidez, mas todo mundo tem um pouco de cada emoção. Isso, exatamente, só que cada uma se sobressai a outra dependendo do dia, dependendo da situação, o momento, o pensamento. Então, tem pessoas que se sobressaem mais a alegria, são aquelas pessoas mais eufóricas. Tem aquelas que são mais tristes, que são mais introvertidas, que sentem vergonha, medo. Percebe que são um pouco classificações, entende? Então, assim, vai ter uma que se sobressai a outra, mas quando uma é uma sensação muito exacerbada, muito grandiosa, a gente precisa olhar. Se a ansiedade é uma coisa que está ocasionando sofrimento, a gente precisa de ajuda. Se a tristeza está sendo uma coisa muito mais equivalente do que as outras, também é um momento que a gente pode olhar. A raiva, o nojinho, o medo, o tédio, a vergonha são algo que a gente consegue lidar, mas vem muito acompanhada com as emoções que são mais predominantes. E tem também a questão da adolescência, como mostra no filme, dos pais saberem como agir nessas situações. O que os pais podem fazer para amenizar e até para ajudar esse adolescente? Sim, os pais precisam colocar uma escuta mais ativa, mais acolhedora, porque muitas vezes o adolescente nem ele mesmo sabe o que ele está sentindo. E toda vez que você conseguir fazer uma escuta, um acolhimento, vai fazer com que ele possa respirar fundo, aceitar aquilo que ele está sentindo e assim ter um novo entendimento daquilo que está acontecendo. Então, é muita paciência. É muita paciência. Se paciência não tem aqui, tem algumas que daria até pra gente colocar a mais emoções. Sim. E você já olhou o filme 2, sem spoiler por aqui, mas você como psicóloga, indica esse filme para as crianças e para os adultos? Super indico, vale super a pena. É muito gostoso ver. E uma coisa assim, eu fui com o meu filho e eu percebia que ele começava a entender o que estava acontecendo. E para mim, eu conseguia perceber quantas emoções elas foram fazendo as leituras do que é como se fosse a tua cabeça falando em voz alta como funciona ali dentro. Então é muito legal. Tem uma coisa que eu achei bem interessante, que é quando a gente reprime as emoções. Achei bem importante trazer isso para vocês, porque antes a gente sente o quê? A tristeza, a alegria, nojinho, o medo e a raiva. Aí, a partir do momento que você passa pela puberdade, ele vai fazer o quê? Com que você reprima tudo isso e deixa exacerbar mais a ansiedade, o tédio, a vergonha, porque você não consegue expressar com maior facilidade a alegria e a tristeza. Vocês vão perceber isso no comportamento da protagonista principal, que a partir do momento que vinha as emoções primárias, que é do Divertidamente 1, quando ela vai sentir elas, ela já tenta reprimir e guardar.
Então é uma coisa que eu posso já antecipar para vocês. Spoiler aí. Sim. Cíntia, muito obrigada por nos ajudar, por falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu que agradeço.